Bom, a gente continua falando sobre a morte de Jô Soares aos 84 anos e a gente conversa agora, gentilmente nos atende o jornalista Roberto Muylaer, que presidiu por muitos anos a Fundação Padre Anchieta, é escritor, jornalista e junto com o Jô, ele fez uma parceria, escreveu um livro chamado A Copa que Ninguém Viu, em 1994. E esse livro também é escrito pelo jornalista Armando Nogueira. Tudo bem, Muylaer? Olha, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. É sempre bom falar com você, não nessas condições, claro, né? Um momento muito difícil para quem conviveu com Jô Soares. E eu começo perguntando para você em relação a esse livro e a paixão dele pelo futebol, porque ele esteve na Copa de 50, na grande decisão contra o Uruguai aqui no Maracanã, e ele foi muito marcado também pela Copa de 54, que ele viu em loco lá na Suíça, quando o Brasil também perdeu para a Hungria. E eu pergunto para você, como é que foi essa parceria com o Jô Soares para falar sobre futebol? Bem-vindo, Muylaer. Muito obrigado, bom dia para todo mundo. Foi um despertar muito triste hoje, né? Acordar lendo que o Jô Soares tinha falecido. Uma tristeza. O Jô Soares, ela era a alegria em pessoa, né? Não é para a gente ter sentimentos de tristeza com ele. E, bom, acho que em homenagem a ele, a gente não deve ter mesmo. A gente deve pensar nele sempre alegre. E essa parceria foi curiosa, porque uma vez nós estávamos jantando naquele restaurante Máximo, ali na Alameda Santos, e começamos a conversar sobre futebol, que era um tema recorrente. O Armando Nogueira talvez tenha sido o melhor texto, não é? Ligado ao esporte, ligado ao futebol, que nós tivemos aqui no Brasil. Ele era um verdadeiro poeta e aplicava todo a sua classe como escritor na área de esporte. Então eram definitivos os textos dele. E a gente estava jantando na Alameda Santos e, de repente, falamos da Copa de 54 e descobrimos que os três tinham estado lá por razões diferentes, né? O Jô estudava na Suíça, a Mano Nogueira estava cobrindo a sua primeira Copa e eu estava de turista ali. Depois da Copa de 50, que foi uma tristeza para deve ter hoje 20 mil que sobraram, que assistiram a Copa de 50. Depois da Copa de 50, todo mundo queria ir no próximo, porque o time do Brasil era tão bom que não podia ter perdido. E, infelizmente, perdemos a de 54 também. Mas, então, quando nós três descobrimos que tínhamos estado juntos sem se ver, nós resolvemos escrever um livro, cada um contando à sua maneira o que aconteceu. E teve muita revelação interessante. Me lembro que o Armando Nogueira contou que o jogo contra a Hungria, que era um time demolidor, era um jogo que os jogadores tinham tanto medo que alguns comeram pasta de dente para ver se tinham diarreia no dia seguinte. Imagine o tipo de papo que foi descoberto. E então acabamos não nos vendo lá, mas na volta descobrimos que tínhamos estado juntos e nessa ocasião, então, escrevemos esse livro, que até eu me lembro na época vendeu bem. E o Jô Soares foi um convívio intensíssimo e que você não esquece nunca. Primeiro, por algumas razões. Primeiro, porque o Jô Soares era um espetáculo permanente, não é que ele fosse começar o programa, não. Quando você estava com ele, você estava dando risada 24 horas, ele não parava nas piadas. E tinha algumas outras características também, por exemplo, ele nunca passava do ponto. Jô Soares não passava do ponto, ele sabia exatamente até onde poderia ir. E eu me lembro uma vez, teve a Varig, ele dizia que gostava muito da Varig, e a Varig era a companhia aérea brasileira que cobria o mundo inteiro. E o Jô Soares, uma vez, ele falou que, numa convenção da Varig, ele me saiu com essa. Ele disse que lá na Varig ele é tão conhecido que todo mundo sabe, quando ele vai ao banheiro, se ele entra de frente é o número 1, se ele entra de costas é o número 2, porque virar dentro do banheiro da Varig
ele não conseguia. Isso ele contava e ninguém se ofendia. Olá, eu peço um minuto da sua gentileza, a gente tem que fazer um rápido intervalo aqui. Estamos conversando com o jornalista Roberto Muylaer, que já em parceria com o Jô Soares chegou a escrever um livro sobre a Copa do Mundo, era muito amigo dele. Em instantes a gente volta com a entrevista. A gente segue aqui no Jornal da Manhã falando sobre a morte de Jô Soares e para isso a gente recebe o senhor Roberto Muylaer, que é jornalista, escritor, fez parceria com o Jô no livro A Copa que Ninguém Viu. O senhor que já está contando algumas histórias bem divertidas para a gente por aqui, não é? A gente segue a entrevista agora com a pergunta do Roberto Mota, lembrando que às 9 da manhã, daqui a pouquinho, a gente vai fazer uma nova paradinha. Mota? Bom, Roberto, eu tenho uma curiosidade. O Jô tinha algum personagem preferido dele, de todos os que ele fez na sua carreira? Se ele tinha algum personagem preferido? Isso. Eu não sei responder. A única coisa que eu sei é que o Jô era capaz de fazer aqueles personagens mais palhaços, como ele fazia, e ao mesmo tempo, quando ele queria, ele tinha um dry sense of humor de inglês, né? Então, eu não sei qual daquelas dezenas de personagens ele preferia, mas sem dúvida nenhuma ele era aberto a qualquer tipo de humor, o que é uma coisa muito rara, né? Claro, estamos conversando com Roberto Muylaer, jornalista, e que por muitos anos também comandou a Fundação Padre Anchieta aqui em São Paulo. A gente continua com essa entrevista e falando mais sobre Jô Soares e toda a repercussão da morte dele durante esta madrugada. A gente segue aqui no Jornal da Manhã falando sobre a triste morte de Jô Soares na madrugada desta sexta-feira em São Paulo. O Jô que estava internado desde o dia 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. As causas da morte ainda são desconhecidas. Seguimos o nosso bate-papo por aqui com o senhor Roberto Muylaer. A pergunta agora é sua, Diogo Schelp. Muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa que é um gênio, né, numa atividade ou nas artes, a gente pensa que a inspiração vem assim como um raio, né? Vem do nada, né? Surge como algo espontâneo. Mas eu acredito que no caso do Jô Soares, ele devia ser uma pessoa que se informava muito, que lia muito, livros, jornais, para saber o que estava acontecendo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o processo criativo do Jô Soares, já que conviveu tanto com ele. Como era isso? De onde ele tirava inspiração para suas obras? Como é que chamava? Bom, ele tinha a maioria das coisas era dele mesmo, mas ele tinha um ghostwriter, que era aquele veterano, como é que é o nome dele mesmo? Matina Suzuki. Hein? O Matina Suzuki. Não, Matina sim. Para os livros de agora, né? Aquele antigo. Max Nunes, isso mesmo. Ah, sim, sim. A Celina está soprando aqui. Um abraço, E todo aquele bordão do início, que ele falava no início do programa, um monte de coisas assim engraçadas e frases inspiradas e tudo, precisa lembrar do Max Nunes. Esse era o grande alter ego do Jô, né? E eu acho que eu teria que citar o Max Nunes como a pessoa mais inspiradora dele, né? Agora, o Jô tinha uma qualidade, entre outras, né? Ele tentava saber mais do que o entrevistado. Frequentemente ele conseguia contar umas novidades para o entrevistado que estava ali falando daquele determinado tema. Esse era o grande Jô Soares. Impressionante o conteúdo dele mesmo, né? Se o senhor pudesse resumir, diria que qual foi o grande segredo do sucesso de Jô? Olha, eu acho que é a alegria espontânea dele. Ele era uma pessoa que realmente gostava de dar risada, gostava de fazer os outros rirem e, principalmente, não usar lugar comum. Quer dizer, é muito difícil você conseguir um humorista que realmente tenha originalidade em tudo que fala. E a originalidade é que detona aquela gargalhada espontânea em que o Derico era o mestre, né? A gargalhada do Derico não era gratuita, não é? Porque ele realmente tomava um susto e não conseguia parar de rir com as inúmeras sacadas do Jô Soares. Agora 9h03, 9 horas e 3 minutos, estamos aqui com o Roberto Muylaer, jornalista,
que conhece muito a história também de Jô Soares. E eu aproveito e pergunto, você tinha contato com ele nesses últimos anos? Vocês se falavam por telefone, ou até visitas presenciais, obviamente antes da pandemia? Qual é a sua relação, Mulaer, a partir do momento que vocês escrevem esse livro e cada um se acompanhando, né? A carreira de um, carreira de outro. Eu tive naquela época um contato muito intenso com ele, né? Deve dar para imaginar. Depois disso, eu ligava para ele uma vez ou outra e ele sempre atendia e de vez em quando também ele me ligava. Mas não era assim uma coisa que tenha continuado por todo o tempo. Não. Era um carinho imenso, mas não contínuo. Schelp? Sim, o senhor vê atualmente alguém que possa ser considerado, digamos, um sucessor, alguém que tenha sido um herdeiro, né, de Jô Soares, naquilo que ele apresentou e trouxe de novidade para o Brasil, tanto em termos de como entrevistador ou como humorista? Bom, tem os clássicos, né, da Globo, o Marcelo Adnet Porchat. O Porchat, exatamente. Eu acho que esses dois são destaques muito grandes, Porchat e o Adnet. Agora, eu acho que aquela espontaneidade que o Jô tinha em qualquer circunstância, isso estamos esperando que apareça alguém ainda, creio eu. Roberto Mota. Roberto, muita gente diz, e parece que existe já um consenso de que se o Jô estivesse hoje trabalhando, fazendo aqueles programas dele, ele sofreria muita censura da turma do politicamente correto, talvez até alguns dos seus personagens fossem impedidos de ir ao ar. O Jô sofreu isso na época dele? Ele teve algum problema com censura, com proibição de apresentar algum programa, algum quadro dele? Não, que eu me lembro, ele não teve, não. E realmente ele tinha uma quantidade imensa de personagens, né? Mas não me lembro, não. Agora, hoje em dia, sim, porque o politicamente correto atinge todo mundo, não é mesmo? E é uma coisa que realmente transforma uma pessoa que tem ideias normais, como o Jô sempre teve, engraçadas, em uma pessoa que precisa ser patrulhada. Na época dele, felizmente, não tinha isso, não. E Jô Soares tinha provavelmente, claro, muito dinheiro, oportunidade de deixar o Brasil, o senhor Roberto morar em um país talvez mais desenvolvido, com uma vida mais fácil, mas ele nunca saiu daqui, né? Ele gostava do Brasil, mas nunca quis também se envolver muito com a política, né? Não, mas ele gostava do Brasil, até porque quem faz humor tem que estar ligado no seu país. Você não vai conseguir mudar uma chavinha e passar a ser engraçado em outro lugar. É muito difícil. Assim como tem uma frase do Ari Barroso, da Aquarela do Brasil, que é muito, muito lembrada nessas ocasiões. Que o Ari Barroso, perguntaram para ele se ele não queria morar, se não me engano, nos Estados Unidos. Ele respondeu, não, eu só moro em lugar que o Flamengo joga. E no caso de Jô Soares, ele torcia para o Fluminense, não é, Roberto Mulaer? Fluminense, tricolor roxo. E outra coisa que ele tinha muito, além da inteligência, ele lia demais. Ele procurava se informar sobre todos os assuntos, né? É uma coisa muito, muito impressionante o que o Jô tinha de leitura e de conhecimento. Ele, como dizem os jornalistas, né? Ele sabia cada vez menos sobre mais coisas. Que ótimo. É verdade. Inclusive, ele falava que era um anarquista porque ele não se posicionava politicamente e entrevistava políticos de todo o espectro, né? Direita, esquerda, centro, enfim, qualquer político que ele entrevistava. Mas eu pergunto, no reservado, para os amigos, ele se queixava da política no Brasil? Ele tinha essa característica de falar também sobre política no reservado com os amigos? Ele falava sobre política, falava sobre tudo no reservado e os amigos dando risada o tempo inteiro.
falava. Uma coisa que ele gostava muito naquela época, que ele estava na Globo, era imitar o Dr. Roberto Marinho. Isso era um ponto alto do Jô Soares. Ele brincava muito com isso e imitava direitinho. E então era isso aí, falava de política, mas naquela época, quer dizer, o que nós estamos vivendo em matéria de política hoje em dia é de uma coisa tão não civilizada, é uma coisa tão absurdamente perigosa, desagradável, que praticamente a gente tenta evitar assuntos ligados à mais alta autoridade brasileira, como todo mundo sabe. Naquela época não existia isso, dava para falar, dava para comentar e principalmente dava para dar risada, o que talvez esteja faltando hoje. Né? Diogo Schelp. Agora, em relação a... Oi? Diga. Pode fazer a pergunta, Schelp. Acho que o Schelp não está mais ouvindo a gente. Mota, faz você primeiro, então. Sim, claro. Eu tenho curiosidade, Alberto, de saber se o senhor saberia dizer quais eram os autores preferidos do Jô Soares. Eu não sei se eu me lembro do que ele falava sobre isso, mas Grande Sertão Veredas é um livro que eu já vi o Jô citar. Agora, o quê? Machado de Assis. Machado de Assis, contos de Machado de Assis. Agora, eu estava, enfim, respondendo aqui basicamente ao meu livro com ele. Vocês estão ampliando muito as perguntas e aí precisaria alguém que tenha convivido mais com ele nos últimos anos, né? E eu acredito isso. E sobre o livro, eu acho que eu posso dizer algumas coisas que o Jô falava. Oi? Por favor, o que traz o livro para quem estiver interessado a comprar, ler, o que encontra? A Copa que ninguém viu, eu expliquei que foi depois da Copa de 50. Sim. Então é uma coisa muito antiga. E uma coisa que o Jô se admirava muito, até porque ele morava na Suíça, tinha muito contato com o alemão, ele dizia que os alemães conseguiram ganhar uma Copa do Mundo 9 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Ele contava isso, que é uma coisa muito impressionante. Quanto à Hungria, que era um time que não perdia de ninguém, era um time invicto por muitos anos e tinha o famoso Puskás, que hoje a FIFA tem um prêmio chamado Puskás, que é o gol mais bonito do ano. Então, o Jô Soares sempre destacava isso aí. E uma outra coisa que eu me lembro, junto com ele, que a gente destacou no livro, é que uma das coisas que mais interessaram aos suíços na Copa do Mundo eram os radialistas brasileiros irradiando o jogo. Porque, imagine para começar, na Suíça, no intervalo, toca Mozart, no intervalo de um jogo da Copa do Mundo, toca Mozart, né? E quando um suíço entrou no estádio e descobriu, lá em Berna, por exemplo, e descobriu que tinha um cara berrando, como qualquer locutor brasileiro, exprimindo aquele entusiasmo, aquela velocidade da narrativa, todo mundo parava de ver o jogo e ficava olhando para trás. Isso foi uma coisa que eu escrevi no meu livro e o Jô Soares também. Olhava para trás para ver que bicho era aquele que estava fazendo barulho lá atrás. O Schelp ficou de fazer a pergunta. Schelp. Sim, eu até lembrei quando o senhor falou dessa questão da Alemanha, né, que existe até um filme sobre isso, que é o Milagre de Berna, se não me engano, que fala sobre essa espetacular, né, essa vitória depois de pouco tempo, depois da Segunda Guerra, um país se reconstituindo, né? O que o senhor mais pode contar sobre esse momento em que vocês estavam escrevendo esse livro? Algum outro episódio interessante, né, no momento em que vocês discutiam, né, as histórias que seriam contadas ali? Bom, deixa eu ver o que eu posso falar. Demorou muito para escrever?
Não foi muito, não. Foi menos de um ano nós demoramos para escrever esse livro. Mas o curioso é isso, é que nós só íamos escrever sobre a Copa que ninguém viu. Porque lá na Suíça, como eu falei, é um lugar em que no intervalo do jogo não tem comentarista, tem Mozart, né? Então é uma coisa extremamente curiosa você acompanhar essas coisas que os brasileiros levaram para lá e que os suíços estranharam demais. É um lugar de disciplina. Eu me lembro que eu estava indo uma hora lá para o estádio de Berna e passei por um grupo de franceses pela esquerda e eles protestaram vivamente porque ali na Suíça todo mundo anda na rota. Mas o Jô fazia questão de bagunçar também, dava risada e contava casos em português para a perplexidade da turma de lá. Bom, esse livro que você escreve em conjunto com o Jô e também com o Armando Nogueira é um livro muito bem dividido, né? Vocês dividem em duas copas, 50 e 54, mas também dentro de cada uma vocês escrevem os próprios textos, né? As próprias impressões. E você Exato. também diz que os três não se encontraram lá em 1954 na Suíça. Não. É só... Realmente foi uma coisa curiosa, que a gente não se encontrou e depois descobriu que tínhamos os três estado lá. E aí saiu esse livro sobre futebol, como o Jô gostava muito. E o Armando Nogueira, então, era o mestre do Jô e de muitos jornalistas esportivos também. E, Muller, só acrescentando, você diria que a passagem do Jô pela Suíça, em que, claro, ele aprende e aprimora línguas e tem todo o processo de aprendizado lá, ele era mais jovem, né, até do que vocês, inclusive, né? Ele dizia o que desse processo para a formação cultural dele? Bom, ele dizia que tinha sido da maior importância para ele, porque ele, enfim, aprendeu a ser sério por um período onde ele estava estudando, né? Ao contrário que poderia alguém imaginar que ele era o brincalhão por natureza, ele era um brincalhão por natureza, mas, por outro lado, tinha uma base muito sólida que ele se orgulhava muito disso e fazia entrevistas em inglês, fazia entrevistas em francês, como todo mundo viu. O grande Jô Soares, né? Grande Jô Soares. Grande Jô. Roberto Muller, jornalista, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Um grande abraço, foi um prazer te receber aqui. Valeu. Obrigado, querido, obrigado. Um abraço para vocês. Um abraço para o senhor e para todos aí.